Tudo começou como uma simples reunião entre amigos. Estávamos na casa de Clara, uma casa antiga herdada de sua avó, situada nos arredores da cidade. Clara sempre teve um fascínio por coisas antigas e místicas, por isso não foi surpresa quando ela tirou um tabuleiro de Ouija de uma de suas muitas caixas de antiguidades. Vamos tentar algo diferente esta noite, ela disse com um brilho de excitação nos olhos. Nós, um grupo de 5 amigos, nos acomodamos ao redor do tabuleiro na sala de estar. O tabuleiro era elegante, com letras douradas e um plankete que deslizava suavemente sobre a superfície de madeira. Inicialmente, rimos e fizemos perguntas bobas, mas à medida que a noite avançava, a atmosfera mudou. As respostas do tabuleiro começaram a se tornar mais sérias, e uma sensação estranha começou a se instalar na sala. A primeira ocorrência estranha foi a luz piscando sem motivo aparente. Todos paramos e nos olhamos, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas então, com cada pergunta feita ao tabuleiro, o plankete movia-se mais rapidamente, e os fenômenos estranhos intensificavam-se. "Quem está aqui conosco?" perguntei, tentando manter a voz estável. O plankete moveu-se rapidamente para as letras, soletrando o Helena. Ninguém de nós conhecia alguém com esse nome, o que apenas aumentou a tensão na sala. "O que você quer, Helena?" Clara perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Libertação", foi a resposta. Naquele momento, ouvimos um som vindo da parede atrás de nós. Era como se algo estivesse se movendo dentro da parede, um arranhão suave, mas distinto. Clara, com mais coragem do que o resto de nós, levantou-se e examinou a parede. Ela encontrou uma pequena alavanca escondida atrás de uma pintura. Quando ela puxou, uma seção da estante ao lado se abriu, revelando uma passagem secreta. A passagem levava a uma pequena sala, coberta de poeira e teias de aranha, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. No centro da sala, sobre uma pequena mesa, estava um diário. Eu o peguei e comecei a folhear suas páginas. O diário pertencia a uma mulher chamada Helena, que viverá naquela casa no início do século XX. As entradas eram fascinantes, detalhando sua vida cotidiana, seus pensamentos e sentimentos. Mas à medida que avançamos nas páginas, o tom do diário mudou. Helena escreveu sobre sentir-se presa, sobre querer mais da vida do que as convenções da época permitiam. As últimas entradas eram frenéticas, cheias de um desejo desesperado por liberdade. Ela falava de um plano para escapar, para encontrar uma nova vida longe daquela casa. Mas as entradas terminaram abruptamente, sem uma conclusão para sua história. Voltamos para o tabuleiro de Ouija, agora com um novo entendimento. Perguntamos a Helena se ela havia conseguido escapar. O plankete moveu-se para o não. Então perguntamos o que poderíamos fazer para ajudá-la. A resposta foi uma única palavra: lembre. Clara sugeriu que deveríamos contar a história de Helena, para que ela não fosse esquecida. Decidimos fazer um vídeo sobre o diário de Helena, sobre sua vida e suas aspirações, e postá-lo online. Nos dias seguintes, o vídeo viralizou. As pessoas estavam fascinadas pela história de Helena, pela mulher que viveu em uma época que a reprimia, mas que sonhava com liberdade. E, de alguma forma, senti que tínhamos cumprido o que Helena queria. Ela não foi mais esquecida, ou sua história era conhecida. Mas a experiência com o tabuleiro de Ouija e o diário deixaram uma marca em todos nós. Às vezes, à noite, eu ainda sinto uma presença, um sussurro do passado, lembrando-me de Helena e de como, mesmo após a morte, ela procurava ser ouvida. Desde então, nunca mais tocamos no tabuleiro de Ouija. Ele foi guardado de volta na caixa de Clara, escondido nas sombras, um lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, podem revelar mais do que estamos preparados para enfrentar. Após aquela noite, algo em mim mudou. A história de Helena me fez refletir sobre as inúmeras histórias não contadas, as vidas esquecidas que ecoam silenciosamente através do tempo. A sensação de que Helena estava, de alguma forma, presente e consciente do que havíamos feito, permanecia comigo. Algumas semanas depois, Clara me chamou,
sua voz tremendo do outro lado da linha. Ela disse que estranhos fenômenos estavam acontecendo em sua casa desde a noite que jogamos o tabuleiro de Ouija. Objetos mudavam de lugar, portas se abriam e fechavam sozinhas, e às vezes, ela ouvia sussurros no meio da noite. Decidimos nos reunir na casa de Clara, na mesma sala onde tudo começou. Sentamos em círculo, debatendo o que deveríamos fazer. Foi então que ouvimos um som suave vindo da estante e o som de algo se movendo. A passagem secreta havia se aberto sozinha. Com uma mistura de medo e curiosidade, entramos na pequena sala secreta. Lá, sobre a mesa onde encontramos o diário de Helena, estava o tabuleiro de Ouija. Mas algo estava diferente. O Plunkett estava se movendo sozinho, soletrando palavras, obrigada. Aquilo foi um choque para todos nós. Estava claro que tínhamos desencadeado algo naquela noite que ia além do nosso entendimento. Era como se Helena estivesse tentando se comunicar conosco, mesmo sem estarmos jogando. Nos dias seguintes, decidi investigar mais sobre a história da casa e de Helena. Descobri que, na época de Helena, a casa era um ponto de encontro para pessoas interessadas no ocultismo e no espiritualismo. Helena, uma mulher à frente de seu tempo, era fascinada por esses assuntos e participava ativamente dessas reuniões. Comecei a me perguntar se a presença de Helena era uma consequência dessas atividades, se de alguma forma, ela havia se tornado parte da casa. Talvez o tabuleiro de Ouija fosse um meio para ela expressar sua história, sua luta por liberdade, e sua conexão contínua com o mundo que ela deixou para trás. Compartilhei minhas descobertas com o grupo, e juntos decidimos honrar a memória de Helena de uma maneira mais significativa. Transformamos a sala secreta em um pequeno santuário dedicado a ela, com fotos da época em que ela viveu e uma cópia do seu diário. À medida que o tempo passava, os fenômenos estranhos na casa de Clara diminuíram. Parecia que Helena finalmente encontrara a paz que buscava. A sensação de que ela estava presente desapareceu, mas sua história continuou a nos inspirar. A experiência com o tabuleiro de Ouija me ensinou que o passado nunca está realmente morto. Ele vive em nós, nas histórias que contamos, nas lembranças que guardamos. Helena, uma mulher que ansiava por liberdade em uma época que a restringia, agora era livre, não apenas na memória, mas na consciência coletiva de todos que ouviram sua história. E em noites chuvosas, quando o mundo lá fora parece distante e misterioso, eu me lembro de Helena, do tabuleiro de Ouija, e de como, às vezes, o véu entre o passado e o presente é mais tênue do que parece. As histórias, como a chuva, têm o poder de reviver, de trazer à tona o que estava escondido, lembrando-nos de que todos nós somos, de certa forma, ecos do passado, ecoando no presente,